Olá pessoal, neste vídeo nós vamos iniciar o estudo de vetores. Então nós vamos basicamente falar da geometria, dos vetores. O que são os vetores, suas principais propriedades, e operações, coisas que a gente pode fazer com eles. Mas qual é a ideia básica? A ideia básica é a seguinte: a gente sabe que na física existem grandezas que podem ser medidas apenas por um número. Por exemplo, a temperatura, a pressão. Com apenas um número você descreve aquela grandeza. São chamadas de grandezas escalares. Mas existem outras grandezas que necessitam de mais informações. Por exemplo, aceleração, força, velocidade. São grandezas que necessitam dessas informações aqui: magnitude, direção e sentido. Por exemplo, pensando aqui, imaginando que a gente tem uma situação onde a gente tem uma partícula A aqui que está sob a ação de uma força. Então a gente precisa saber qual é a intensidade da força, a direção na qual está sendo aplicada, e o sentido. Então você precisa dessas informações aqui. Então basicamente, grandezas vetoriais são grandezas que precisam dessas informações aqui, e o objeto matemático usado para representar, para descrever essas grandezas são os vetores. Então essa é a ideia básica, e a gente pode, normalmente a gente usa essa notação aqui, para representar um vetor a gente usa uma flechinha em cima, usa uma letra minúscula com uma flechinha, ou então uma representação geométrica também, a gente pode representar um vetor por uma seta, que tem aqui a origem, a extremidade, formando assim um segmento orientado AB. Então a gente pode representar geometricamente um vetor por um segmento orientado, onde você tem a origem e a extremidade do vetor. Aqui a gente coloca uma setinha na ponta. Então, geometricamente, a gente pode pensar também que um vetor é um segmento orientado, ou mais precisamente, a gente pode falar de uma noção aqui matemática de equipolência. O que vem a ser equipolência? A ideia é que a gente não está interessado exatamente na posição do plano, ou no espaço, onde o vetor esteja, mas apenas nessas informações aqui, na magnitude, ou seja, o comprimento dele, esse segmento, a direção e o sentido. A posição exata onde ele está não é tão importante. Então a gente pode dizer que um vetor é a coleção de todos os segmentos orientados, que tem a mesma direção, a magnitude, que tem a mesma direção, magnitude e sentido. Então, por exemplo, aqui eu estou visualizando, todos essas flechas, todos esses segmentos orientados aqui, todos eles são representantes de um mesmo vetor. Ou seja, todos eles têm a mesma magnitude, apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Então a gente diz que todos esses segmentos são representantes do mesmo vetor, ou que eles são equipolentes entre si. A gente pode fazer toda uma teoria geométrica sobre equipolência, mas a gente vai ver num próximo vídeo que é mais fácil tratar vetores algebricamente. Então hoje nesse vídeo a gente vai dar só uma ideia geral da geometria dos vetores, e no próximo a gente fala sobre a álgebra dos vetores. Então, voltando aqui, o que é que a gente pode fazer com vetores? Basicamente, a gente pode fazer algumas operações, que são duas operações mais importantes que a gente vai ver neste vídeo aqui. São as operações de adição e de multiplicação por escalar. Então vamos ver primeiro aqui a adição. Então qual é a ideia básica? Se você tem dois vetores, por exemplo, tem o vetor U e o vetor V, a gente pode compor esses vetores e obter um terceiro vetor, o U mais V. De onde vem isso? Bom, isso vem da física. Quando você aplica em uma partícula A, num corpo A, duas forças, que têm direções diferentes e magnitudes diferentes, a direção da força resultante é dada pela chamada lei do paralelogramo, não é isso?
a regra do paralelogramo, que é essa ideia aqui de que você compõe as forças e você vai obter uma força resultante. Então, a gente pode perfeitamente, dados dois vetores, né, se a gente quiser obter a soma desses dois vetores, né, a gente pode colocar a extremidade, ou melhor, a origem do segundo vetor, que é o v, sobre a extremidade do primeiro vetor, e a gente vai obter assim um ponto C, né, e a gente, se a gente ligar tomar o segmento orientado AC, aqui esse segmento orientado é um representante do vetor soma. Então a gente pode, de uma maneira bem definida, né, definir aqui a soma de dois vetores usando a regra do paralelogramo. Tá? Então é uma coisa bem simples e tem um significado físico ligado lá à força resultante. Né? Então, por enquanto, a gente está vendo apenas uma descrição geométrica aqui do que acontece, né? Como a gente pode definir a soma de dois vetores. Tá ok? Mas, num próximo vídeo, a gente vai ver a descrição algébrica dessa operação, que a gente vai ver que é uma coisa bem simples. Bom, a gente pode também multiplicar um vetor por um escalar. Tá? Então, qual é a ideia? Se eu tenho um vetor u aqui, eu posso definir um novo vetor, mu, né, que é a multiplicação do vetor u pelo número m. Então, aqui, no caso, eu estou usando o m igual a 2. Ou seja, o que é que eu fiz aqui? Esse vetor AD, né, ele é duas vezes o vetor u. Então, como é que a gente pode definir esse múltiplo do vetor u? Né? Duas vezes o dobro do vetor u. Então, a gente simplesmente pega um vetor que tem a mesma direção e sentido de u, só que tem o dobro da magnitude, o dobro do comprimento. Então, se eu botar 3 vezes e assim por diante, a gente pode multiplicar por qualquer número positivo, a gente vai obter um vetor com a mesma direção e sentido, só que com a magnitude multiplicada. Tá? Então, a gente pode multiplicar um vetor por um número, por um escalar. Mas a gente pode também, tem outros casos, e se o m for negativo, né? Então a gente interpreta multiplicar um vetor por um número negativo, por exemplo, se for menos 1, o que a gente está fazendo é o vetor tem a mesma direção, o vetor AD tem a mesma direção, a mesma magnitude, só que tem o sentido contrário, menos 1. Se a gente botar menos 2, esse vetor aqui, AD agora, né? m vezes u, tem o dobro da magnitude, ele é duas vezes o tamanho desse, tem a mesma direção, só que tem o sentido contrário. Né? E se for zero, a gente pode também ter aqui a situação do m ser zero, multiplicar por zero. Né? Aí o que acontece nesse caso? O vetor AD é simplesmente o vetor nulo, como a gente chama, né? É o vetor que leva nada a lugar nenhum. É o vetor nulo, que a magnitude dele é zero, tá certo? Então a gente tem uma maneira também de efetuar essa operação de multiplicar um vetor por um escalar. E esse é o significado geométrico da multiplicação por escalar. Como eu falei, no próximo vídeo a gente vai ver tudo isso aqui algebricamente. Né? Bom, existem outras coisas que a gente pode fazer com vetor, a gente pode fazer várias coisas, a gente vai fazer várias coisas no curso aqui. Mas só para citar mais uma, a gente pode calcular o ângulo, né, entre vetores, já que vetores são objetos geométricos, são basicamente coleções de segmentos orientados. Né? Se a gente tem dois vetores, a gente sempre pode colocá-los com a origem comum, né, e medir o ângulo entre esses segmentos orientados. Então, a gente pode também, de uma maneira bem precisa, definir o ângulo entre vetores. Né?
E nesse caso aqui a gente está vendo, ó, esses dois vetores, eu posso medir o ângulo entre eles. Tá certo? Então a gente, claro, se eu estou trabalhando com geometria, eu posso medir esse ângulo aqui usando um transferidor, eu posso medir o comprimento usando uma régua. Mas a ideia é que quando a gente está na geometria analítica, né, que a gente fixa um sistema de coordenadas, a gente pode trabalhar agora com as coordenadas dos objetos e transformar essas operações em regras algébricas, né, em equações. Tá? Então é isso que a gente vai ver num próximo vídeo.